Olá, pessoal! O mais importante da semana foi o Réveillon, mas o que a gente tem aí que ficar de olho? As notícias que realmente impactaram o mercado, como a China colocando aí um controle a mais para exportações de empresas dos Estados Unidos. Isso mexe num ponto importante que é a disputa política entre os dois países. Também temos o governo fechando um grande acordo com a Azul e a Gol para poder reduzir suas dívidas aí. Ponto importantíssimo. E por fim, a gente tem a Vale fazendo um bom acordo para poder resolver de vez a pressão sobre a questão das ferrovias. Isso e muitas outras informações a gente vê aqui no nosso resumo semanal de notícias, com o objetivo de trazer as notícias de uma maneira descomplicada sempre para vocês. Então vamos lá, começando aí pela China. A China está aplicando então sanção a algumas empresas dos Estados Unidos. A gente está falando da General Dynamics, da Boeing, né, da Lockheed Martin, da Raytheon. Então assim, são diversas empresas, né, tem uma lista com acho que são 28 empresas, tá, que está sendo bloqueada aí pela China para poder exportar para lá, com a mesma desculpa que o Trump já usou no passado, né, que também os Estados Unidos já utilizou, daquela questão de ser segurança dos interesses nacionais, né? Então, ou seja, a gente tem uma briga política aí por trás, que o objetivo realmente é a gente atuar em cima do que elas estão pensando ali para poder melhorar a sua parte econômica, mas coloca uma parte de segurança nacional. Ela falou, inclusive, de questões de itens que podem ser utilizados como fornecimento de armas para Taiwan. Então, esse ponto, né, a gente já falou da guerra de Taiwan, que deve entrar sempre no radar aí para a gente ficar de olho como é que está escalando a situação por lá, é algo que voltou aí para o radar nesse final de ano. A gente tem também o governo fechando um acordo muito importante com, aí passando aqui para as notícias nacionais, o governo fechando um acordo muito importante com a Gol e a Azul. Né? Então vai diminuir cerca de 5,8 bilhões de reais das dívidas delas com a União. É uma negociação, né, que o governo está fazendo aí de forma geral para poder salvar essas empresas, né, porque o nosso mercado de aviação já é um mercado que sofre bastante, e aí, se deixar essas duas empresas terem mais dificuldades, a situação vai piorar ainda mais. Então, por isso que o governo está abrindo mão disso, através aí dessa negociação, vai reduzir bastante, vai parcelar também a dívida, e é algo que ajuda muito para essas duas, né? É algo que dá um alívio, ainda que não resolva 100% do problema, porque a dívida vai continuar ainda significativa, né? Ela vai ser cerca ainda de 2 bilhões que elas têm que pagar para o governo, mas é algo que vai ajudar com certeza. Outro ponto importante que a gente tem que ter, que não pode deixar de falar sempre aqui, é a questão da pesquisa Focus. A gente já para de falar aqui de 2024, né, até porque já se encerrou, agora só espera sair o resultado, principalmente aí do IPCA, mas a gente começa a falar de 2025, e na pesquisa para 2025, o IPCA já está batendo 4,96. A pergunta é se ele vai bater no 5 ou não. Né? Então, esse que é o grande ponto. E o câmbio está em 5,96. Então, é um ponto importante também. Né? Vamos ver como que ele vai continuar fechando, mas um câmbio bem alto para fechar o ano de 2024 neste momento. Tudo pode acontecer, né? Tem muita informação que pode mudar, e essas variáveis é o que eu sempre falo. Quando a gente olha pesquisas, o mais importante não é a gente olhar o número que está naquele momento, e sim a direção que está indo, se está aumentando ou se está diminuindo, para poder entender como que a expectativa do mercado está se adequando. Até porque muitas das vezes a gente compara 2020, o início do ano com o final do ano, e a gente acaba tendo uma diferença muito grande, porque muita coisa muda no meio do caminho. E a gente vai falar também de um ponto importante, que é o negócio que foi um acordo feito, né, da Petrobras com a Prio. Então, é um acordo para poder utilização da infraestrutura de gás natural, é algo que estava no radar aí do setor de petróleo, e que, para quem está acompanhando esse mercado, tinha aí as preocupações de como que ia funcionar, e agora eles fizeram esse acordo entre Petrobras e Prio, então tiram algumas incertezas, então é algo fundamental. Não dá para a gente virar e falar se isso vai ser bom, se for um bom acordo ou um mau acordo para algum dos lados, mas o mais importante aqui realmente é a gente falar que foi feito o acordo, e isso
tira algumas incertezas e as coisas começam a andar. Por falar em incertezas, outro ponto fundamental que foi resolvido de incertezas é com a Vale. A Vale fez um entendimento ali com o Ministério dos Transportes e a Vale vai ter que injetar aí 17 bilhões na infraestrutura brasileira. Para a Vale, ela começa a resolver o imbróglio da questão da renovação das suas licenças de explorar as ferrovias, e que foi algo que o governo, inclusive, usou como pressão na questão da época da troca do CEO, e agora começa a se resolver essas coisas, né, já que o novo CEO já está definido, então as coisas vão começando a andar e vai melhorando. Então vai tirando algumas incertezas do caminho da Vale, e que isso é o que eu gosto mais de focar, né, de reduzir a incerteza. Eu falo isso, você pode analisar e olhar que 17 bilhões é caro, 17 bilhões é barato, isso aí você vai poder olhar de vários prismas, é bom para o governo, é bom para a Vale, mas o mais importante para mim é a resolução do problema, tá? A gente agora consegue calcular, consegue precificar aquilo ali de uma maneira um pouco mais precisa. Claro que cada um vai precificar de uma maneira, vai entender se aquilo ali é positivo ou negativo, mas agora vai ter algo para poder se embasar. Um outro ponto importante é que tem 4 bilhões de imediato. E aí, obviamente, isso pode melhorar a infraestrutura do Brasil, e aí é ótimo, né? Agora, a grande questão é como que isso vai ser efetivamente feito, né, na prática, em termos de infraestrutura para o Brasil, mas para a Vale, o importante é que ela continue renovando a questão da concessão das ferrovias. Então, é algo que a gente tem que acompanhar um pouco mais de perto. E, por fim, né, para a gente poder finalizar essa história inteira, a gente vai então para o Ibovespa. O Ibovespa fechou a semana aí com uma queda bem forte, né? A gente está em 118.532 pontos, quase 533. Perdemos aí os 120 mil pontos. O Ibovespa tem sofrido bastante, não adiantou virar o ano. O que vai mudar realmente o cenário é se a gente tiver uma mudança efetiva de postura na questão fiscal. O mercado está aí no aguardo de notícias positivas, que ainda não aconteceu, até natural nessa primeira semana não acontecer, até porque fim do ano passado, antes aí só com a segunda-feira, mas esse ano agora, esses 2 dias, então é uma semana mais morta em termos de movimentações, mas realmente falta sair alguma coisa que efetivamente dê um pouco de ânimo para o mercado tentar ter uma visão um pouco mais positiva e aí a gente ter uma alta aí do Bovespa. Vamos ver se acontece alguma coisa. Os radares já começam a se apontar, né, para a próxima reunião do Copom. Ela ainda demora um pouquinho, mas já começa a se apontar para ela, porque a gente já é uma reunião sem o Roberto Campos Neto. Então já é uma reunião que vai mudar um pouquinho, e aí até a questão da pressão do governo em relação a ter alguém para poder colocar a culpa começa a reduzir ali naquele sentido, já que o governo que indicou o Galípolo. Se vai funcionar, se não vai, se o Galípolo vai ter uma visão diferente da que ele estava tendo, a gente vai ver só na próxima reunião se vai ter alguma mudança nesse sentido. Tem apostas de todas as maneiras possíveis, e aí, obviamente, o tempo que vai dizer. Era isso, né? Vamos começar aí o ano de 2025 com essas notícias, algumas positivas e que podem ajudar bastante, mas o mais importante realmente é a gente conseguir ter uma perspectiva de que daqui para frente as coisas possam melhorar, e a gente só vai conseguir isso com o passar dos dias, com o passar das notícias, e ver se alguma coisa de positiva realmente concreta, né, surge aí no radar para a gente. Um ponto importante é que a gente já tem aumento do salário mínimo para 2025, que impacta, né, tanto o lado das empresas quanto o lado do governo também, que tem coisas atribuídas ao salário mínimo, e também a gente tem o governo também aumentando aí o salário dos servidores. O salário dos servidores aumenta um bocadinho mais, né, só que ele também é dividido em 2 parcelas, e tem algumas regras, e não é igual para todo mundo, mas enfim, isso aí é uma história para a gente entrar fora do mercado. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Um ótimo 2025 e até a próxima semana. Tchau, tchau.